Bom, pessoal, nós vamos começar então a correção da nossa lista de exercícios. Essa é a correção da parte 2, tá? A parte que vai envolver essas equações aqui, que estão apresentadas já no formulário, na própria lista de exercícios. A prova de vocês vai conter esse mesmo formulário, para que vocês não precisem decorar fórmulas. O objetivo da prova, né, entre os critérios da atividade, tá, é utilizar uma abordagem lógica para resolver o exercício e realizar os cálculos. Para fazer isso, a fórmula ela é só uma ferramenta. Então, eu vou deixar todas as fórmulas que vocês precisam, né? Não vou pedir para vocês calcularem massas molares, eu vou deixar, apesar de pedir isso nessa lista, eu suponho que vocês vão ter mais tempo para fazer a lista do que a prova. Então, na lista eu não peço para vocês, ou melhor, na prova eu não vou pedir para vocês calcularem massa molar, beleza? Vou começar corrigindo aqui o exercício 1 com vocês. Vou dar um pouco de zoom aqui na tela, que tá, assim, tá um pouco ruim para ver. Assim vai ficar um pouco melhor. Vou diminuir também o tamanho do meu vídeo, acho que é mais fácil. É melhor ver a tela da resolução do que ver minha cara, com certeza. Bom, então a primeira pergunta, as primeiras perguntas elas são perguntas mais fáceis, né? Que são mais diretas, e elas vão dizer o seguinte, por exemplo, né? Na primeira questão, vai estar perguntando qual a concentração, pede concentração, então, de uma solução de 25, contém 25 gramas de sal em 500 ml de água. Você vai perceber que não tem como eu posso dizer, ele não está te pedindo para calcular uma concentração diferente. Se ele está te pedindo concentração e só te dá 25 gramas e ml, é porque ele está te pedindo para calcular a concentração comum, que tem uma equação, uma fórmula, onde a gente precisa da massa do soluto dividido pela massa, ou melhor, pelo volume da solução. Nesse caso, o volume da solução a gente vai assumir que é 500 ml mesmo, e que essa adição de 25 gramas de água, de sal, perdão, não vão alterar o volume da nossa solução. Então, vamos anotar essas informações, ó. A massa do soluto, ela é igual a 25 gramas, o volume da solução está aí 500 ml. Aqui o detalhe que a gente tem que tomar cuidado é que esse 500 ml ele não serve para nossa resolução. Na nossa resolução, a gente precisa considerar esse volume em litros sempre, né? Essa concentração comum ela vai ser dada em gramas por litro. Então, o meu volume aqui, que a gente está vendo em ml, ele precisa também passar para litros. Para a gente fazer isso, né, para dividir, aí para transformar, né, o volume de ml, eu vou converter isso para litros, eu vou dividir esse valor por 1000, tá? Então, basicamente, a gente precisa aí fazer essa conversão. Fazer essa conversão, eu vou fazer ela aqui na frente mesmo, tá? Fazer ela na mesma cor. Eu vou fazer 500 dividido por 1000, eu vou ter 0,5 litros. Tá joia? Caso você tenha dúvida em como fazer essa conta, né, você pode ir na monitoria, no aprofundamento de aprendizagem de química, tá? E aí eu posso fazer ela com vocês, mas assim, é uma conta um pouco mais tranquila aqui. Então agora, meu volume está em litro, né? Agora eu tenho volume em litro, eu tenho a massa em gramas, agora eu posso partir para o meu cálculo. Se concentração é a massa do soluto pelo volume da solução, é 25 gramas dividido por 0,5. Joia? Vou só fazer uma alteração aqui para a gente não perder, para a gente poder deixar um pouquinho mais organizado. Puxar essas coisas um pouquinho para o lado aqui. Aí. Então, eu vou colocar aqui essa concentração 25 dividido por 0,5. Tá? Se você for fazer essa conta aí na mão, eu recomendo que você faça, tá? Porque na prova não pretendo deixar vocês usarem calculadora.
Então eu tenho aqui 0,5. Eu tenho que primeiro igualar essas casas depois da vírgula. Se aqui eu tenho só uma casa, ó, uma casa depois da vírgula. Eu vou fazer também uma casa depois da vírgula aqui, eu vou colocar 25,0. Aí sim, depois que eu faço isso, eu venho e apago essas vírgulas. Não vou mais usar ela. Vai dar 250 dividido por 5. E a gente vai ter o que? 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Vai dar 0 aqui. Abaixou o zero. Esse zero que não tem onde dividir, ele volta para nossa resposta aqui. Então vai ser 50. Cuidado, pessoal, porque assim, 50 não é o valor correto, tá? A gente precisa sempre, se eu quero o cálculo do valor em grama por litro, eu preciso colocar no final da minha equação grama dividido por litro. Se você colocar só o valor, aquele valor ele não significa algo. Ele precisa ter a sua unidade ali da tua resposta, tá? Então a primeira resposta aí, uma pergunta bem tranquila de calcular, tá? É 50 gramas por litro, beleza? Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício já é um pouco mais, você vai ver que já é um pouco mais complexo, tá? Ele pergunta qual que é a massa de ácido sulfúrico de H2SO4 em gramas, beleza? Ele quer isso daqui, então vamos já começar com a grifar aqui. Então ele quer essa massa em gramas, né? Sabendo que você tem 750 ml de solução em 3 mol por litro de concentração. Aqui o exercício já é um pouquinho diferente. Por quê? Bom, porque primeiro ele não te dá os valores já, por exemplo, né? Ele fala aqui, ó, o volume está em mol por litro. Então ele está um volume para você, uma concentração para você em mol por litro, mas a massa que ele deu está em gramas. Deixa eu tirar a seleção aqui. Então, a concentração está em mol por litro, mas a nossa massa está totalmente em gramas. A gente precisa fazer algumas conversões para poder calcular esse exercício. O que eu recomendo que vocês façam? Primeiro, que vocês anotem o que ele quer. Ele quer saber a massa. Ele quer saber a massa em gramas. Então eu vou perguntar aqui, ó, qual que é a massa de soluto de H2SO4 dentro da minha solução? O que eu tenho de informação até agora? Tem informação seguinte, ó. Eu sei que a concentração, que a gente chama de concentração molar, eu vou colocar um M aqui embaixo, essa concentração molar, ela é igual a 3 mol por litro. Eu sei que o volume da minha solução é 750 ml. E assim, pessoal, organizou as informações? Veja que aqui nesse caso ele deu o volume em mol por litro. Se ele está dando esse volume em mol por litro para a gente, o que a gente vai encontrar primeiro é o número de mols de H2SO4. Ah, Matheus, mas não é o que ele está pedindo. Mas aí depois a gente vai fazer uma conversãozinha aqui. Então veja bem, ó, essa concentração molar, que lá na equação, né, ela tem um símbolo um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. Ela tem um símbolo um pouquinho diferente, ela tem esse M puxadinho aí. Vou trocar, vou colocar ele aqui também, para a gente poder usar a mesma forma que está ali. Essa concentração molar, ela é calculada pelo número de mols, tá? Esse N, deixa eu já colocar aqui um adendo para vocês lembrarem. Esse N é a mesma coisa que número de mols, tá? No caso, é o N do soluto, ou seja, o número de mols do soluto. Isso eu vou dividir pelo volume de solução. Então, olha só, eu tenho esse valor aqui, o valor da molaridade, o valor dessa concentração molar. Eu tenho o volume da solução, porque ele já deu também aqui, ó, volume da solução, molaridade. Eu vou descobrir primeiro o número de mols de soluto. Vamos lá, ó. Vou continuar aqui na frente. Eu sei que
essa molaridade é 3 mol por litro. Eu quero descobrir o número de mols de soluto e eu vou dividir pelo volume da solução. Detalhe, o volume da solução aqui está em 750 ml. Eu vou converter isso daqui para litro. Lembrando que para converter para litro, eu divido 750 ml por 1000. Eu vou ter 0,75 litros, tá? Então eu vou dividir isso aqui por 0,75, beleza? Bom, repara que eu não tenho esse valor aqui, o número de mols de soluto, mas como eu tenho os outros dois valores, eu posso calcular o número de mols de soluto. Como que eu faço isso? Eu vou passar o 3 aqui, ó, dividindo o 0,75, e esse número de mols de soluto eu vou passar ele aqui para o outro lado. Por quê? Teoricamente, pessoal, todo número é dividido por 1. 3 dividido por 1 dá 3, então eu posso colocar 1 dividido por 1 aqui embaixo. E aí eu vou passar o número de mols de soluto para esse lado. N soluto é igual a 3 vezes 0,75. E agora eu posso resolver isso aqui. Eu vou descobrir que o número de mols de soluto é 2,25 mol. Beleza? Essa é a nossa resolução até aqui, tá? No caso, até a parte onde a gente descobre o número de mol absoluto. A gente precisa agora passar para cálculo da nossa, calcular a nossa resposta final. O que é a nossa resposta final que é? A massa do soluto. E aí, pessoal, vocês vão precisar de uma informação que é a informação da massa molar, que é aquela massa em gramas por mol. Como que eu calculo a massa molar? Eu pego a minha substância, no caso é o H2SO4, e eu substituo os valores das massas molares de cada átomo. Então aqui em cima, ó, cada átomo de hidrogênio tem peso 2, então eu vou colocar um 2 aqui, tem peso 1, perdão, né? São 2 átomos de hidrogênio, então o total vai ser peso 2. O átomo de enxofre tem massa 32, e cada átomo de oxigênio tem massa 16. Só que eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui. Então eu tenho um total de 64 gramas de oxigênio. O total disso daqui, pessoal, vai ser 98 gramas por mol. Essa é a massa molar do nosso ácido sulfúrico, do H2SO4. Por que que a gente fez isso? Porque agora sim nós vamos para a nossa parte final. A parte final é simplesmente dizer o seguinte, ó. Eu vou fazer essa parte de duas formas diferentes com vocês, tá? A primeira possibilidade é utilizar uma regra de 3. Eu posso usar regra de 3 em todas as resoluções, na verdade. Mesmo na resolução aqui em cima da molaridade, a gente poderia utilizar regra de 3, tá joia? Como que a gente faria aqui? Aqui a gente poderia fazer de duas maneiras, eu vou dividir aqui e vou mostrar as duas maneiras. A primeira maneira que a gente resolveria é a maneira que vocês conhecem aí já da nossa prova de estequiometria, que é dizer o seguinte: eu tenho 98 gramas de H2SO4 a cada mol. Por quê? 98 gramas por mol. 98 gramas para cada 1 mol. Tá bom? Eu faço primeiro essa linha e depois eu penso o seguinte, ó. Eu já calculei que são 2,25 mols ali na nossa solução. Então, 2,25 mol são quantas gramas? Nós podemos aí fazer essa continha aqui, ó. Então eu vou ter que x, uma vezes x é x, é igual a 98 vezes 2,25. Essa é uma maneira de resolver essa conta aí, beleza? Outra maneira de resolver a conta é você utilizar uma fórmula de novo. A fórmula de número de mols. Esse número de mols N ele é calculado pela massa da substância dividido pela sua massa molar. A massa da substância, isso aqui ó, é o que a gente quer. O N
e a massa molar são as informações que a gente já tem. Então, a gente sabe que o N vale 2,25, que é o que a gente calculou ali em cima. Isso é igual à nossa massa molar, que é 98. E em cima nós vamos colocar a nossa massa. Então, ó, N é a massa pela massa molar. Eu tenho o valor de N, eu tenho o valor da massa molar, eu vou calcular a massa do soluto. Para resolver isso, de novo, aqui eu vou estar dividindo por 1. A massa vezes 1 é a massa. 2,25 vezes 98 vai dar a nossa resposta. Então perceba que o resultado fica igual, a ordem dos fatores não altera o produto, então 98 vezes 2,25 e 2,25 vezes 98 é a mesma coisa, tá? E aí eu só tenho que resolver essa multiplicação aí. Perdão. Vou multiplicar aqui, ó, 2,25 vezes 98. 8 vezes 5 dá 40. 2 vezes 8, 16. Com 4, 20. 2 vezes 8, 16. Com 2, 18. Acho que tá certo. 40, 16, 20, 13. 9 vezes 5 dá 45. Sobe 4 também. 2 vezes 9, 18. Com 4 já dá 22. Vai um 2 ali em cima de novo. E 2 vezes 9, 18. Com 2, 20. Vou fazer aqui a minha soma final. Lembrando que essa multiplicação é para as duas operações, tá? 0, 5, 10, 2 e 2. Como eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, eu também tenho que contar duas casas depois da vírgula aqui. A minha resposta vai ser 220,50. Isso é a massa. No caso, aqui a gente representou por x, então x é igual a 220,50. Nesse outro caso, a gente representou por m, m igual a 220,50. E aí, não pode esquecer da unidade. Se a gente quer massa, massa é dada em gramas. Essa é a nossa resposta. Esse é um exercício, pessoal, que apesar de ser um pouco mais longo que o anterior, né? Deixa eu tirar aqui o zoom. Apesar de ser um exercício um pouquinho mais longo, é um exercício que é só utilizar as fórmulas, é só você organizar de maneira lógica, tá? É um exercício sem nenhuma problematização ali da situação, é bem direta a pergunta, beleza? Vou passar agora para o exercício 3. Quanto tempo de vídeo já? 18 minutos. Provavelmente eu já vou parar no exercício 4, depois dos 5 até o 10 eu vou fazer em outro vídeo, tá? E aí eu deixo na descrição quais são os exercícios que eu estou corrigindo naquele vídeo lá. Então, você tem 50 gramas de MgCl2, de cloreto de magnésio. Vamos já anotar isso, ó. Massa igual a 50 gramas. Eu quero preparar uma solução com concentração. Então, a concentração já deu 2 gramas por litro. E ele pergunta qual o volume de água que você deve usar para fazer essa solução. Cara, eu não consigo escrever, grifar em linha reta, vou grifar com outro. Que é o volume de água. Então ele está procurando saber aqui, pessoal, o volume da solução. Se ele quer saber o volume da solução, a gente vai precisar calcular através da equação da concentração comum. C é a massa pelo volume. Concentração é massa por volume. Eu já sei que a concentração, ó, o C é 2. Eu sei que a massa é 50 e o volume é o que eu quero descobrir. Basta resolver essa operação. Como que você vai resolver ela? A gente vai resolver assim, ó. Vai multiplicar aqui, eu vou escrever, ó, 2 vezes V é igual a 50, V é igual a 25. 25 o quê, pessoal? 25 litros, tá? Então, e faz sentido, veja bem, se você tem 50 gramas e você quer uma solução de 2 gramas só por litro de solução,
Então eu vou ter que adicionar muitos litros de solução para conseguir fazer uma concentração tão baixa, né? Eu tenho 50 gramas, que era uma concentração de 2 gramas por litro. 2 gramas por litro, eu tenho que fazer uma diluição, eu tenho que adicionar muita água para essa concentração ficar de 2 gramas por litro. O volume final aqui, tem que tomar cuidado, porque deu um valor um pouquinho alto e dá a impressão de que é em ml. Cuidado, nunca em ml, sempre em litros, beleza? Esse é o nosso volume aí da questão 3. Essa questão também bastante tranquila, bastante fácil, tá? E na questão 4, quis colocar uma questão de cálculo de massa por porcentagem, né? Deixei também a equação aqui para vocês, né? Então lá em cima vocês vão ver que tem uma equação, que é a porcentagem em massa, é igual à massa do soluto dividido pela massa total da solução vezes 100. Vou deixar essa equação aqui também, vou escrever ela já aqui, porque a gente vai utilizar ela. Porcentagem em massa. Essa porcentagem massa-massa, massa por massa, a gente escreve assim, para abreviar, não ter que ficar escrevendo toda hora, tá? Ela vai ser, então, a massa de soluto dividido pela massa da solução, isso vezes 100. E vamos lá. Você deseja preparar 250 ml de solução. Cara, ele acabou de dar o volume da nossa solução. Ah, professor, mas eu quero a massa da solução. Eu sei, mas vamos anotar tudo que ele der aí primeiro. Vamos lá, 250 ml. Não vou converter ainda, porque você vai ver que não vai precisar converter nesse caso. De uma solução de açúcar com 15% de concentração. Então ele já deu para a gente que a concentração dele, a porcentagem massa-massa dele, é de 15%. E aí ele pergunta qual quantidade de açúcar deve ser adicionada, considerando que a densidade da solução é de 1 grama por ml. Por que ele está falando isso? Porque ele quer te falar o quanto que 250 ml de solução pesa, qual que é a massa de 250 ml. O que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui, pessoal, vou fazer uma conta que vai ser meio óbvia depois, tá? Deixa eu aproximar um pouco de novo, que perdeu um pouco de qualidade quando eu tirei o zoom. Beleza. Então aqui a gente vai ter que fazer uma afirmação que é meio óbvia, depois fica meio óbvio, tá? Mas assim, densidade, eu deixei a equação lá para vocês, ela se escreve como massa, ela se calcula, né, como massa sobre volume. Então veja bem, ó, ele passou aí para gente o volume da solução, tá aqui, ó, não é? E ele deu aqui em cima do exercício, ele falou qual é a nossa densidade. Ele falou que o valor dessa densidade é de 1 grama por litro. Então vou deixar aqui anotado, ó, D igual a 1 grama por litro, não, perdão, por ml. E aí o que a gente vai fazer? Vamos substituir os valores aqui dentro. Se eu substituir os valores aqui dentro, ó, densidade D é igual a 1, então eu vou colocar aqui 1 igual. A massa é o que eu quero calcular, porque eu preciso saber a massa da solução para poder fazer esse outro cálculo aqui, ó. Esse cálculo depende de calcular a massa da solução, dividido pelo volume. O volume, ele já deu para a gente também. Está aqui o volume, não é? Ele deu 250 ml. Nesse caso, ó, densidade é calculada em ml mesmo. Esse é o único caso que a gente não vai usar o litro, vai usar só o cálculo em ml. Então eu vou colocar aqui, ó, 250. Se você calcular isso, 1 vezes 250, você vai ter aqui, ó, que a massa é de 250 gramas. Basicamente, quando ele coloca, então, que a densidade é 1 grama por ml, significa que a massa dessa solução é igual ao seu volume. Se é 250 ml, eu tenho 250 gramas. Lembrando, pessoal, que isso é matéria lá da primeira etapa, primeira aula que a gente teve, primeiros momentos ali de aula, estudamos propriedades da substância. E densidade está entre essas propriedades. Tá joia? Agora que a gente sabe a massa da solução, né? A gente sabe que a massa da solução é 250 gramas, eu posso
utilizar a fórmula de massa de soluto por massa dividido pela massa de solução aqui, a fórmula de porcentagem massa-massa, e podemos fazer o nosso último cálculo. Como que a gente vai fazer isso, então? Vou colocar aqui embaixo. Eu sei que essa porcentagem é calculada da fórmula que eu coloquei ali em cima, massa do soluto pela massa de solução vezes 100. A porcentagem da massa, porcentagem de massa, eu sei que é 15%. A massa do soluto é justamente o que eu quero descobrir a massa de açúcar que eu vou colocar aqui dentro. E a massa da solução, a gente acabou de calcular, é 250 gramas. Então veja bem, para poder fazer isso, vezes 100. Isso aqui tudo vezes 100. Então veja bem, para poder calcular esse valor certinho, a gente precisa só resolver essa conta aqui, tá joia? Para resolver ela, eu vou fazer aqui de uma maneira que vocês já viram já nas outras resoluções. Baixar um pouco, vou puxar aqui, ó, e vou continuar aqui embaixo. Como que vai ficar então? Eu vou passar esse 15 multiplicando 250 e vou passar a massa do soluto multiplicando por 1 aqui. Vai ficar assim, ó. Massa de soluto vezes 100 é igual a 15 vezes 250. Vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 250. 0, 25 sobre 2, 12 mais 250. 1 vezes 0, 0, vezes 5, 5, vezes 2. Beleza. 5, 7, 3. Dá 3.750. Então vai ter o seguinte, ó, aqui. A massa do soluto vezes 100 é igual a 3.750. Vou passar esse 100 dividindo 3.750, eu vou ter isso aqui, ó. Massa do soluto é igual a 3.750 dividido por 100. Vou baixar mais um pouquinho só. E aí assim, pessoal, para resolver isso, é bastante simples. A gente corta aqui o zero, ó, fica 375 dividido por 10. Quando a gente tem um número dividido por 10, por 100, é só a gente adicionar. Ó. Aqui embaixo eu tenho só um zero, então aqui em cima eu vou adicionar uma casa depois da vírgula. Vou colocar assim, ó, 37,5 gramas. Pô, Matheus, como que eu sei se é grama, se é... Cara, a gente está calculando massa. Massa é dado em gramas. A nossa resposta final é 37,5 gramas de açúcar. É isso que a gente vai precisar adicionar para todo o açúcar ser dissolvido. Então, essa resolução, mais uma vez, pessoal, as resoluções estão um pouco grandes. Eu estou detalhando bastante também, tá? Estou tentando detalhar o máximo que eu posso, explicar tudo que eu posso explicar, tanto que a gente está com quase 30 minutos de vídeo já. E eu estou fazendo isso justamente para poder explicar tudo que a gente pode explicar ali, tá joia? Aí é lógico que a conta vai ficar um pouco maior, mas são contas mais fáceis de se fazer. São perguntas mais diretas nesse primeiro caso, tá joia? Eu vou parar o primeiro vídeo por aqui, então a gente corrigiu até o exercício 4, beleza? E o próximo vídeo vocês vão ver ali a correção dos exercícios de 5 em diante ali, beleza? Até a próxima, bons estudos aí para vocês e tchau!